a ideologização das interpretações subjetivas do direito. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, em seu magnífico livro O Mundo como Vontade e Representação, defende uma tese interessante que todo conhecimento formulado, sobretudo na teoria do espírito, ao mundo, especificamente das ideias, é apenas uma representação exegeticamente interpretativa, sustenta-se na subjetividade, significando ser a ciência a ideologização dos conceitos. A representação é a vontade do sujeito, do mesmo modo a interpretação epistemologiza Schopenhauer, motivo pelo qual a filosofia de Hegel é classificada como mistificação. Schopenhauer influenciou grandes pensadores, entre eles Nietzsche, Bachelard e Foucault. O que refletiu Schopenhauer? O conhecimento não é o saber. Desse modo, cientificamente, não há o entendimento, a não ser nas ciências indutivas. Mesmo assim, relativamente, o que existe é apenas a ideologização, fundamentada na interpretação, sendo a mesma a afirmação da subjetividade do sujeito. O objeto não é perceptível hermeneuticamente, remonta-se a Kant a mesma exegese. É impossível o sujeito conhecer as coisas como elas são fenomenologicamente. As coisas só são percebidas em sintonia com o mundo da memória do sujeito, com suas ideologizações. O que é o sujeito a não ser a síntese cognitiva do cérebro? A projeção da mesma na teoria do conhecimento. Então, todo entendimento analítico passa pelo mecanismo da estrutura de memória do sujeito, sendo mesmo o seu cérebro. Como muito bem refletiu Antônio Damasio, neurocientista, desse modo qualquer objeto em estudo só pode ser interpretado na esfera ideológica. Com efeito, toda ciência do social ou do espírito comporta no campo do seu não entendimento. O fundamento é apenas a subjetividade. Portanto, as ciências, tais quais filosofia, história, economia, política e, sobretudo, o direito, tudo que é exegeticamente explicitado não tem fundamento epistemológico, a não ser difusões de conceitos ideológicos. Schopenhauer retorna a Kant, opondo a possibilidade do conhecimento, em referência especificamente ao direito como ciência. O saber é totalmente relativo e fragmentado. Depende da ideologia do sujeito, motivo pelo qual o direito é a vontade do referido. A razão das diversidades interpretativas dos agentes da justiça, sem norteamento objetivo. Tudo que a razão formula, compreende, sendo inevitavelmente cartesiano.
Então, quando o sujeito jurídico determina, formula a subjetividade ideológica, do mesmo modo, a economia, a psicanálise e as demais ciências. O fenômeno não existe sem o sujeito. A existência do mesmo não é a não ser para o referido, sendo ele mesmo a existência real. O que existe são as representações imaginárias, as ideologizações das vontades. Então, a representação do mundo, o entendimento do mesmo, uma ilusão, pois o objeto é condicionado pelo sujeito, a realidade, a alienação, a análise em questão, o desvio da finalidade científica no âmbito da subjetividade indicativa. Como posso saber a real verdade de um fato se o objeto é subjetivo e o sujeito ideologizado? Então, as sentenças no campo do espírito são subjetivações das vontades ideologizadas. O entendimento, a ideologia da vontade, Schopenhauer, como muito bem refletiu Nietzsche, todo conhecimento é proporcional às verdades relativas. Bachelard, o saber é a aproximação, o novo espírito científico. Para Paulo Fehrenbach, o saber apenas a fórmula da racionalidade do método aplicado à lógica formal silogística, a contradição por caminhos diferentes, objetivo o mesmo saber, afirmando como correto o erro. Isso a respeito da física, jamais da objetividade do objeto. Desse modo, reflete Einstein, o entendimento do mesmo apenas relatividade. Por fim, Heisenberg, ao estudar um fenômeno físico, conclui-se no mundo indutivo a respeito da epistemologia. O saber é proposto pela lógica da incerteza. Após essa análise, posso concluir a inteira ideologização do mundo da ciência do espírito, sobretudo no direito, em referência à justiça. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.